Boa noite, pessoal, tudo bem? Todo mundo muito bem-vindo. Esse é o nosso terceiro e último workshop de fotografia, que faz parte do concurso Utopia São Paulo, Janela Lateral. E a gente está aqui hoje com o Pedro Lins, que é fotógrafo e foi aluno aqui da Via Cultural, e com Cláudio Manculi, que também é fotógrafo e foi professor aqui da Via Cultural. Meu nome é Cláudio, eu sou fotógrafo, estudo fotografia já tem mais de 10 anos, né? Sou formado em publicidade e na faculdade de publicidade tive contato com professoras de fotografia muito legais que me levaram a resolver estudar isso e tomar a fotografia como uma profissão. Eu tenho uma pós-graduação em fotografia como arte contemporânea e lá eu desenvolvi um trabalho de fotografia e cidade e arte e tecnologia. Não vou entrar muito nesse campo, mas tem muito a ver com o que a gente programou para hoje. Durante essa pós-graduação que eu fui encontrando o meu caminho na fotografia autoral, que é uma coisa meio difícil, né, da gente encontrar assim, com clareza, né, qual que é o seu trabalho. E enfim, acho que minha apresentação pode parar por aí, né? Já trabalhei com vários tipos de fotografia, mas o que interessa hoje é esse trabalho que eu fiz na pós-graduação, que foi muito importante para mim. Pedro, quer se apresentar? Legal. Oi, gente, meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, não sou formado em fotografia, eu fiz o curso Despertar, eu passei um tempo também estudando com o pessoal do VIA, e foi aí que começou o meu interesse por fotografia, assim. Eu nunca tinha tido um contato com a fotografia diretamente, né? E foi a partir do Despertar que eu comecei a me interessar mais por essa arte e comecei a experimentar. E, bom, hoje como o Cláudio disse, o tema é trabalho autoral. Então, assim, eu não tenho uma gama muito grande não tenho um portfólio muito grande de trabalho autoral, né? Mas eu gosto muito de experimentar e eu acho que o trabalho autoral tem a capacidade de trazer a experimentação pro fotógrafo. E, bom, basicamente é isso. Procuro sempre aprender cada vez mais, muito sozinho, na fotografia, testando, experimentando, e basicamente é isso. Preparei aqui uns tópicos para a gente discutir. Eu acho legal para a gente falar de fotografia autoral, a gente pensar um pouquinho o que é a fotografia, né? Então, eu e o Pedro, a gente discutiu já há uns dias sobre algumas coisas que a gente gostaria de falar aqui. E eu vou começar com um pouquinho de uma breve história da fotografia. Se você for lá na Wikipédia, você vai achar o artigo de fotografia, vai dizer que a fotografia foi inventada em 1839 pelo Daguerre, né? Mas não é essa parte que me interessa nesse momento, essa parte meio factual. Eu quero pensar a fotografia como linguagem, né? E aí, a fotografia como linguagem, ela é tributária da pintura. E a gente pode pensar como o surgimento da linguagem fotográfica com o surgimento da câmera escura, né? Quando a gente começa a utilizar ótica, instrumentos óticos, para organizar o espaço visual da tela, que tem a ver ali com o Renascimento, né? Com a perspectiva de ponto central dos pintores ali. Se não me engano, começa com Brunelleschi, não é isso? Uma coisa assim. Então, a fotografia, ela vem desse lugar, quando a humanidade começa a organizar o seu espaço pictórico com instrumentos óticos. O que a gente faz com a câmera fotográfica hoje tem muito a ver com tudo isso que já foi estudado e pesquisado sei lá, desde 1200, né? Já acho que a gente começa a ter instrumento óptico, né? 1300, uma coisa assim, na pintura.
Tem diversos tipos de instrumentos ópticos que foram sendo utilizados ao longo da história. O importante neste momento aqui é essa perspectiva de ponto central, porque a câmera, como a câmera do celular, né, ela tem um olhinho só, diferente de nós que temos dois. Então, a câmera, ela também a gente vê isso em qualquer curso de fotografia, que a câmera é meio que uma mímese do olho, né? Ela imita como o olho funciona. Mas a principal diferença é que nós temos dois e a câmera tem um. Então, a gente aprende a representar as coisas a partir de uma visão de um olho só e congelado, parado no lugar. Essa forma de pensar, ela é cultural, né? Essa perspectiva monocular central. Se a gente pensar, por exemplo, no mangá, que é o desenho... Eu não preciso nem disso aqui, né? Ninguém está falando agora, só eu. Se a gente pensar no mangá, por exemplo, a perspectiva é oblíqua, né? Tipo, a visão é sempre meio aérea, que é uma visão bem parecida com o desenho de arquitetura. Qual deles está mais correto? Nenhum dos dois está mais correto. São representações, são formas de organizar o espaço visual. E de representar alguma... Eu não gosto muito dessa palavra, mas ela vai servir aqui para a gente, para representar uma realidade, né? Uma forma de alguma coisa. Então, eu acho interessante... Quando a gente pensa nisso aí, coloca a fotografia, né, e nosso estudo, não no século XIX, né, 1839, mas lá atrás, no começo desse uso da perspectiva, né, Brunelleschi, Giotto, toda essa galera. Porque o trabalho deles já, eu gosto dessa palavra, informa, né, o nosso trabalho como fotógrafos hoje. Então, se você quer fazer uma fotografia autoral, é interessante que você saiba o que é fotografia de fato e entenda o que esse universo já traz, para aí você começar a fazer algo novo. Quer falar alguma coisa sobre isso, Pedro? Legal. Então, eu achei interessante que no início você falou que a fotografia ela pode servir como uma linguagem. Eu acho isso muito interessante porque quando a gente começa a enxergar a fotografia como linguagem, a gente abre muitas oportunidades, eu acredito, né? E vocês estão me escutando bem? Eu não sei se o meu áudio está pegando bem. É que aqui está ecoando, peraí. Seu áudio está bem limpo, Pedro. Pode mandar ver. Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrumar. Para mim está dando eco, a minha própria voz. Às vezes acontece. Tá, eu vou tentar fazer assim mesmo. E uma coisa que eu acho interessante dessa conceituação do que é fotografia, né? Eu acho legal a gente pegar sempre o sentido etimológico da... Peraí, alguém me chamou aqui. Acho que foi a Ana. Falando para você abaixar o volume. Peraí. Aí, acho que agora reduzi um pouco. Mas aqui tá bom, viu, Pedro? Tá, né? É que eu tô escutando a minha própria voz ecoando. Entendi. Mas tudo bem. Então, eu acho interessante a gente pesquisar sempre o sentido etimológico da palavra, né? Você mesmo disse em uma das primeiras aulas lá no Despertar que a etimologia é interessante, assim, da gente perceber o significado das coisas, das palavras. E eu acho que a fotografia, ela abriu muito minha cabeça nesse tipo de significado etimológico, né? Digo, a escrita com a luz, eu acho isso muito poético, muito legal, muito bonito. E escrever com imagens, eu acho muito interessante. Não só com palavras, né? E até a gente reservou um cronograma aqui, né, um roteirinho, para falar exatamente sobre isso, sobre a linguagem fotográfica, né? E a importância da gente saber se comunicar visualmente, estabelecer uma alfabetização visual, porque eu acho que isso falta muito nas pessoas. A gente está rodeado de imagens, a gente está rodeado de vídeos, de imagens, tanto
no cotidiano, né? Quanto dentro da gente, nós somos seres imagéticos, né? A gente sonha com imagens, a gente, enfim, sempre esteve presente nas nossas vidas. E eu acho isso muito importante, a gente começar a se preocupar em se alfabetizar visualmente. Eu acho isso muito legal. E aí eu passo a palavra para você para a gente começar a falar sobre essa alfabetização e tudo mais. Então, tem umas coisas interessantes sobre o que você falou. A fotografia, né? Esse termo, fotografia, quem cunhou foi o Hercule Florence, que era um francês, mas que estava radicado no Brasil. Lá no século XIX, ele participou da expedição do Langsdorff. Então, a forma como a gente se refere a essa técnica, ela surge no Brasil. E essa técnica, ela surgiu no mundo, né, em 3 lugares diferentes, que a gente tem registro até hoje, né? Na França, com o Daguerre, que é o que aparece lá na Wikipédia, primeiro. Tem na Inglaterra, né, com o Fox Talbot, né? E aqui no Brasil, com o Florence. E o que significa, né, ainda na história da fotografia, o surgimento da fotografia? Porque eu disse que a gente já usava equipamentos ópticos para gerar imagens desde muito tempo, né? Desde lá do Brunelleschi, se não me engano. A invenção da fotografia é a invenção de uma forma de você guardar aquela imagem, você fixar uma imagem que já é gerada por uma maquininha, né? Por isso que eu comecei dizendo que a gente tem que estudar, né, e pensar na fotografia desde do advento dos instrumentos ópticos no processo artístico, né, na fatura de imagens. Porque o que diferencia a fotografia de todos os instrumentos que usavam antes, a principal diferença é isso, alguma coisa que guarda essa imagem meio que automaticamente. Mas enfim, não vamos nem chegar muito fundo nessa história, porque essa história sozinha já dá pano para horas e horas e horas de discussão. Deixa eu abrir aqui o... sim. A fotografia como comunicação. Comunicação, ela pressupõe... Meu telefone estava tocando, coloquei no mudo aqui, no silencioso, no caso. Ela supõe um esquema básico e mínimo, né, entre o emissor da mensagem, a mensagem e o receptor. E a comunicação ela acontece quando o receptor decodifica a mensagem. Então, de uma maneira muito grosseira e simplificada, esse livro aqui, enquanto ele está fechado, ele tem um monte de informação. Quando eu abro e leio aqui um excerto, existe a comunicação, porque eu decodifico uma mensagem que estava aqui. Pensar a fotografia como comunicação significa que você pensa a fotografia como ela tendo sido feita com uma intenção de passar uma mensagem. Essa mensagem não precisa ser verbal, lógica e estruturada como um texto aristotélico, por exemplo, né? Que tem exortação, peroração e... esqueci o nome do último negócio. E a retomada, né? Ela pode ser abstrata, ela pode ter toda uma sorte de outras características que não essa lógica e direta. Mas ainda assim ela tem uma mensagem, né? Então, quando você faz essa foto, a gente, pensando como comunicação, a gente tem nesse esquema o receptor. Como é que o receptor vai decodificar essa mensagem? Como é que eu vou organizar essa mensagem para que o receptor consiga decodificar isso aí direito?
E isso que tem a ver com o que o Pedro acabou de dizer, com a alfabetização visual, né? É um termo... Deixa eu voltar aqui, que eu não sei se eu tô falando. É um termo que parece até estranho, né? Mas que ele nos diz exatamente sobre isso, né? Que é igual, e é um processo muito parecido mesmo, com aprender a ler e escrever em texto verbal. Que tipo de efeito causam cada um dos tipos de elementos que a gente coloca nessa imagem, né? E quais são os próprios elementos da sintaxe visual? O que a gente tem? Você lembra dos exercícios que a gente fazia lá no Despertar, Pedro? Lembro, com certeza. Ficou enraizado em mim. Inclusive, cara, os exercícios que eram passados lá me influenciam muito hoje. Essa parte de geometria, a forma mesmo, né? Ela me influencia bastante. Eu gosto de experimentar essa área mais geométrica, a forma realmente dos objetos, e bem legal, eu acho bem legal. Então, eu lembro que vocês às vezes ficavam até meio irritados, porque eu fazia todo mês, todo começo de mês, a gente fazia o mesmo tipo de exercício, que é um exercício de alfabetização visual mesmo. Não, os elementos, alguns dos elementos, né, da sintaxe visual, são esses, né? Linha, né, a forma geométrica, de modo geral, contraste, né, tipos de contraste, cor, luminosidade, os pontos de luminosidade ao longo do quadro. Quando a gente exercita esse tipo de coisa, a gente já começa a prestar atenção nesses elementos, durante outras coisas que a gente vai fazer, né? Então, quando a gente aprende a lidar com a luz para fazer uma foto de seja lá o que for, a gente aprende a lidar com a luz para outras coisas também. A gente, pelo menos, se sensibiliza para prestar atenção nisso. Com certeza. Começar a articular melhor esses saberes. Aí, com certeza. Foi uma coisa que me influenciou bastante, cara. E eu acho importante construir essa base sólida. Assim, antes da gente começar a aprender sobre ISO, diafragma, né, essas coisas mais técnicas tipo, técnico eu digo da própria câmera, né? Sim, da sim. própria parte operacional da fotografia. Eu acho importante a gente construir uma base sólida em relação a como a gente olha e experiencia o mundo ao redor, né? E eu acho que, cara, esses exercícios que eram passados no Despertar, assim, são muito importantes nessa construção dessa solidez, né? Fotográfica, e desenvolver uma sensibilidade a tudo, assim, ao que a gente percebe, né? A nossa percepção. Eu achava muito, ao mesmo tempo, legal e ao mesmo tempo um pouco maçante algumas vezes, né? Mas era legal, cara, era legal. Sabe por que ele é maçante? Porque o exercício ele tem essa necessidade, né? Como a gente vai para academia, sei lá, eu odeio ir para academia puxar ferro, tanto é que eu não faço isso. Mas se você não vai uma vez para academia, Sim. vai lá, faz uma flexão e vai embora. Tô forte, beleza? Falou. Valeu, galera, até mais. Não, você tem que ir lá e fazer 1 milhão de vezes e manter uma rotina, né, do exercício. Com certeza. Poeta é a mesma coisa. O cara não escreve um poema na vida e acabou. Não. Tem que manter essa coisa. Ele lê, ele escreve, ele reescreve, ele pega a mesma coisa e reescreve 50 vezes. Com a fotografia também. A gente tem, né, um costume de pensar a arte como uma coisa muito romantizada, né? A figura do artista que sofre, blá, 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 aquele gênio incompreendido que está fora do sistema, não se importa com nada, apenas com a própria arte, blá, 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 blá. Isso aí tem muito a ver com uma figura ali do século XIX, desse artista moderno, né, desse modernismo que surgia ali, mas não é isso que se verifica de fato, né? Qualquer processo artístico requer
prática. Mesmo as coisas que parecem mais assim, né, numa primeira olhada, essas coisas que parecem mais descuidadas, como, sei lá, os ready-mades lá do Champ, da galera, do dadaísmo de um modo geral, né? Mesmo os poemas dadaístas, que, sei lá, uma galera que recortava a palavra, juntava num monte de saquinho ali e jogava, ia pegando e fazendo fazendo um poema com pedacinhos de palavras assim, aleatórias. Parece descuidado, mas não é. É um processo longo. Com os exercícios fotográficos é a mesma coisa, né? A gente tem que fazer, né? Essa constância, né? Com certeza, é muito importante mesmo. Vou voltar aqui. Deixa eu só abrir o roteirozinho que a gente montou. Então é nele mesmo que eu vim aqui. Aqui, ó. A gente vai falar sobre um pouquinho dos tipos de fotografia possíveis, né? Porque quando a gente fala fotografia autoral, ela pode ser qualquer coisa. Então, existem alguns tipos de fotografia que, autoral ou não, né, tem espaço para autoral dentro de todos eles, mas existem alguns tipos meio canônicos de fotografia, né, tipo, alguns lugares mais comuns. E aí eu peguei aqui 6 tipos mais amplos, né, que é a fotografia jornalística ou a documental, que são coisas diferentes, mas que são parecidas, que é essa coisa do fotografar para informar, né? E a jornalística, ela tem um caráter mais imediato, né? Então, existem projetos jornalísticos mais longos, né? Hoje em dia tem cada vez menos espaço para isso. Inclusive, onde existia esse espaço eram as revistas, que estão morrendo, né? Hoje estão extintas. Então a Editora Abril meio que fechou, né? Tá, enfim, não tem mais revista. A revista semanal, ela tinha essa coisa, né, de ter uma matéria que os caras ficam 2, 3, vários meses perseguindo uma história, entendendo uma história para apresentar uma história com maior profundidade. O jornal é diário, então não dá muito para aprofundar, né? O jornal ele é muito o que está acontecendo agora, aí no outro dia já tem outra coisa e outra coisa e outra coisa. Sim. A fotografia documental, ela está nesse mesmo viés, né, de você contar uma história, só que ela tem mais tempo, né? Você não precisa correr para editar e mandar para a prensa no dia para rodar e sair no jornal amanhã de manhã, né? Já está espalhada no Brasil inteiro. Então você tem um pouco mais de tempo para trabalhar. E também tem um pouco mais de liberdade, como você tem mais tempo. Mas elas estão no mesmo lugar, mais ou menos. A gente tem a fotografia publicitária, que dentro dela existem também milhões de subgêneros, assim como na jornalística, né? Tem vários subgêneros, mas ela tem essa importância de informar. A fotografia publicitária, ela tem uma questão com informar também, mas de uma outra forma, né? Com uma outra necessidade, né? Outro objetivo, isso. Na fotografia publicitária, a gente tem uma das coisas principais é a fotografia de still, né? Fotografia de still life. Eu perdi o termo em português, é bodegón em espanhol, o português é natureza morta. Ana aqui comentando. Acabei de abrir o chat. As revistas de papel estão com dificuldade mesmo, né? Mas mesmo no meio digital, elas perdem espaço, porque as pessoas não leem nenhum post no Facebook com 10 linhas, eles vão ler uma matéria dentro de um site, de uma revista, que tenha, sei lá, 15 páginas. Né? A gente está numa crise de modelo de comunicação, né?
Tanto é que a gente está fazendo um vídeo, né? A gente não escreveu um artigo. Exatamente. A gente está tendo um bate-papo por vídeo. Deixa eu voltar aqui para um negocinho ali. Fotografia publicitária. O Tá estilo falando de natureza morta. natureza morta, isso. Aí aqui, ó. Fotografia de moda, que ela também não é exatamente fotografia publicitária, mas fotografia publicitária ou fotografia de publicidade, mas ela tá ali, pertinho, e que é um caminho próprio. Fotografia de retrato, que ela pode estar também dentro de todas essas outras categorias, né? Você tem retratos dentro do jornalismo, do documental, dentro da publicitária, dentro da moda, mas o retrato por si só é uma categoria em si, né? Existem excelentes retratistas. E tem a fotografia de viagem, por exemplo, o Steve McCurry e tal, enfim, que ela também está meio perto da jornalística, meio perto da documental, meio perto da publicitária, mas que ela também é uma coisa própria. E eu separei aqui, por último, a fotografia artística, porque ela também dá muito pano para manga, né? A gente pode pensar em muita coisa quando a gente fala em fotografia artística. A gente tem olha só. Às vezes tem preguiça de... É verdade, é isso. Eu também tenho preguiça às vezes, porque a gente tem muito estímulo de atenção, né? Hoje em dia. A gente tem muita coisa o tempo inteiro chamando a nossa atenção. Então a gente tem que dividir a nossa atenção e o nosso tempo entre 1 milhão de coisas. Entre a nossa vida real, né? Tipo, ir na cozinha e pegar o copo com água. E olhar as notificações desse treco aqui. E ver as coisas que estão acontecendo. E no meio de ver essas coisas, a gente ainda tem que ver um monte de anúncio. Então, fica difícil mesmo a gente ler as coisas. Eu acho que é por isso que é interessante a gente construir essa alfabetização que a gente estava falando, porque a maior parte das informações que hoje nós recebemos são através de imagens, né? Então, se a ela é gente muito não... mais rápida, né? Exato. Então, se a gente não, pelo menos se preocupar com esse tipo de alfabetização, clico em todos. Putz, me perdi. Se a gente não, pelo menos se preocupar com esse tipo de alfabetização, né, desse tipo de linguagem, e não aprender a só emitir essa informação, mas a decodificar também. A entender quando nós vemos algo imagético, a saber entender o que... tentar entender, na verdade, o que ela diz, o que ela tenta dizer. Né? Então, eu acho isso muito interessante. É uma coisa meio pessoal, eu acho que a gente já sabe fazer isso, só que a gente não faz isso de uma maneira ativa, a gente não presta atenção. Por que eu acho que a gente sabe fazer isso? Porque a gente vive num mundo que é regido pela imagem, né? Tudo, hoje em dia, gira em torno da imagem, né? Existe até uma citação, né, que eu estava vendo outro dia, de uma autora, a Sontag, né, a Susan Sontag, que ela fala que tudo existe hoje em dia para ser fotografado, né? Porque a gente faz foto de tudo que existe. E olha que ela escreveu isso nos anos 70. Não existia câmera digital, menos ainda internet, menos ainda rede social. A famosa sociedade do espetáculo. Tudo está aí para ser fotografado e tudo acaba sendo um espetáculo. Sim. Então, como a gente vive nesse mundo, a gente já é bombardeado por imagens, por anúncios e por fotografias também.
essas coisas já nos ensinam a olhar para elas. Tanto é que, como eu estava dizendo logo no começo, nós temos 2 olhos, a câmera tem um só. E a gente aprende a olhar para a fotografia com naturalidade. A gente olha para uma foto e não acha estranho olhar para uma foto. Porque se você prestar atenção, tipo, na sua foto do RG, e se olhar no espelho, não é a mesma coisa. Mas o espelho tem a coisa do refletir, né? Que ele inverte a lateralidade. Mas olhar uma foto da sua mãe e olhar para sua mãe é muito diferente. Mas a gente aprende a naturalizar isso. Então, como que a gente aprende a naturalizar isso? Será que lá em 1839, quando surgiu o daguerreótipo acessível, né? Porque essa fotografia que surge e as pessoas podem pegar, será que a reação das pessoas era a mesma? Elas naturalizavam, achavam aquilo normal, achavam que aquilo era como as pessoas deveriam se parecer? Eu imagino que não, né? Eu nunca estudei muito isso especificamente. Eu também acho que não. Vale mais. Ó, a Raíssa fez um comentário aqui. Com certeza. Eu acho que vale mais que 5 palavras, é um chavão, mas é verdade. Sem desprezar a literatura, vamos ler. Mas se o texto tiver um desenho, foto, vou curtir. A diferença principal é que o texto ele é necessariamente linear, né? A gente lê o texto com começo, meio e fim. A gente vai seguindo a linha para fazer sentido. Existem até alguns fenômenos de leitura por causa dessa aceleração dessa nossa vida, né? A gente lê num padrão de um F invertido, né? A gente vai lendo palavras-chave, pedacinhos e tentando não ler tudo, mas sacar mais ou menos o que acontece ali para decidir se continua lendo ou não. A imagem, a gente não lê de uma maneira linear, a gente lê de uma maneira circular. A gente passa o olho por ela e vai para um lugar, para o outro, para o outro, para o outro, e volta para as áreas que são interessantes para a gente. E isso é um processo muito mais rápido. A gente bate o olho na imagem e já depreende uma série de sentidos. A gente não precisa ficar, de modo geral, né? A gente não precisa parar e falar, essa foto aqui, o que ela quer dizer? Geralmente, quando acontece esse tipo de estranhamento, a maioria das pessoas passa para a próxima foto, né? Porque a gente está nesse momento histórico de competir por atenção. Não de interpretar, mas o texto ele precisa que a gente preste um pouquinho mais atenção e depreenda os sentidos. Por isso que eu acho que a gente já tem muita coisa dessa alfabetização visual dentro da gente e que a gente só precisa transformar isso em ativo, deixar de ser uma faculdade passiva nossa e tornar isso ativo, fazer com que isso se torne um hábito consciente. Isso, essa palavra que eu estava procurando, consciente. Você diz em relação a enxergar a fotografia como uma linguagem mesmo ou em relação à própria alfabetização? A própria alfabetização, a princípio, né? Porque é muito comum quando a gente... acho que você mesmo, quando chegou lá, eu não me lembro especificamente, mas eu acho que tinha uma chance de você achar que não fotografava, né? São pouca gente que chega lá achando que fotografa quando começa um curso. Geralmente alguém que já comprou uma câmera e aí aprendeu a mexer na velocidade do obturador, que isso não é fotografar, né? Isso é ser um operador de câmera, que é bem diferente de fotografar. Sim. Mas é legal. Inclusive, eu estava assistindo um documentário do Cláudio Feijó, e ele falou exatamente sobre isso, cara. Que a gente, velho, a imagem tá tão enraizada na gente, nós sonhamos com imagem, sabe? Então, é uma coisa muito bizarra e falta essa percepção nas pessoas. Eu penso dessa forma, né? De tanto considerar a fotografia como um meio de passar uma mensagem e receber uma mensagem, como passar essa mensagem e como receber essa mensagem também.
entende? Então, a imagem está presente em todas as áreas da nossa vida. Tipo, é quase impossível a gente passar um dia sem ter contato com algo visual, né? Sim. Então, acho de extrema importância a gente aprender a se alfabetizar e entender um pouco sobre isso. Sim, sim, sim. Porque se a gente pensar naquele esquema de comunicação, tem um emissor, a mensagem e o receptor. A gente tem que pensar, quando nós somos os emissores, né, quando a gente faz a foto, a gente tem que pensar como que essa pessoa vai receber. Sim. Você pode querer que ela entenda e você pode querer que não. Mas isso tem que ser uma escolha sua. Você tem que decidir. Eu quero fazer uma foto que as pessoas entendam, ou não. Eu quero uma foto que seja enigmática, eu quero uma foto que seja, sei lá o quê. Você tem que ser ativo, tem que ser uma escolha do fotógrafo. Porque senão você não é um fotógrafo, você é um operador de câmera. Um funcionário da câmera fotográfica. O outro lado também, quando a gente recebe essa mensagem, a gente tem que lembrar que é uma mensagem que foi feita por um emissor. E mensagens, especialmente as publicitárias, elas têm muita intenção. E a gente tem que entender qual que é essa intenção. Né? Sim. Ou, por um exemplo mais prosaico, que seja no Instagram. Se a pessoa posta uma selfie, né? Qual que é a intenção? Existe uma intenção. Não existe uma selfie sem nenhuma intenção, sem nenhum sentido de estar lá. Existem vários possíveis, né? Tipo, por exemplo, o se afirmar naquele momento, naquele coisa. Tipo, eu estou aqui, eu vivo, eu faço parte desse grupo de pessoas que compartilham selfies. Eu quero um biscoito também, porque eu achei que nessa foto eu fiquei bonito. Já é uma segunda intenção. E, enfim, tem quase que infinitas possibilidades. E tanto faz, né, pensar em todas elas. Mas é importante que a gente saber que existem elas. Sim. Eu Do lembro de uma ponto de... aula que a gente... Desculpa, Não, pode pode continuar. continuar. Então, eu lembro de uma aula que a gente teve lá no VIA e a gente conversou exatamente sobre isso, cara. Que biscoitar tá dentro da gente. E a gente falou exatamente sobre isso, sobre a intencionalidade, né? Que para ser considerado foto, tem que... Eu não me lembro se for 4 ou 5 aspectos e características que você disse, e uma delas é a intencionalidade, cara. Toda imagem tem uma intenção de passar uma mensagem, né? E eu acho isso fundamental quando a gente fotografa, quando a gente posta em algum lugar ou expõe, sei lá, qualquer lugar, assim, onde é colocado, como é colocado, entende? Tudo isso importa na fotografia, na linguagem, né? Sim. Na linguagem, de modo geral, e na fotografia como parte de uma linguagem, né? Exato. E aí, parece que que eu vou abrindo ramos e não chego nunca no lugar. A gente já falado dos tipos de fotografia e eu falei da artística com esses hand quotes, né? Aspas de dedo. E aí, tem aqui, né? Eu coloquei... existem essas aspas aqui porque tem várias formas possíveis de a gente pensar nessa fotografia que a gente, quando a gente olha mais de longe, chama de artística, né? Aí tem a arte contemporânea, ou a fotografia de arte, né, de modo geral, isso que hoje interessa contemporânea, que existiu a fotografia no modernismo, mas já acabou, né? Se você faz fotografia modernista hoje, você é anacrônico. Pode ser legal, mas enfim, o mundo já passou para frente, né? Já foi. Tem a fotografia que a gente chama de fine art, que é um tipo de fotografia que é a fotografia de arte mais feita, né? Que é essa galera que imprime foto para pôr em cima de sofá de véia rica, né? E que eu faço também. São aquelas fotos, e aí são umas fotos mais neutras, são tipo paisagens bonitas, foto Sim, de galho, né? Tipo aquela contraluz
de árvore seca, duna no deserto, essas coisas, que pode ser legal, que parece que não diz nada. Mas se você analisar ali com calma, você consegue também tirar algumas coisas. E uma dessas características desse tipo de fotografia é ela ser meio neutra mesmo, porque se ela está em cima do sofá de alguém, essa pessoa vai olhar para aquilo o tempo inteiro. Se ela for uma fotografia que fale muita coisa, será que a pessoa vai querer pôr aquilo em cima do sofá? Uma fotografia provocativa. Imagina, você chega em casa cansado do trabalho, olha para aquele negócio que está, enfim, te xingando quase. Sim, com certeza. Isso. Aí, eu separei aqui, né, o amadorismo, que a gente pode voltar ali, né? Eu falei, né, se você quer fazer a fotografia modernista, que inclusive foi uma fotografia muito forte, né, no Brasil, ali, nos anos 50, essa fotografia geométrica do modernismo, você pode fazer, né? Mas ela está aí nesse lugar, né? Esse amadorismo, ela não, você faz porque você ama aquilo, né? A gente costuma usar, né, o amador como pejorativo, mas a palavra vem disso, né? Você faz por amor. Como o Pedro falou lá no começo da etimologia, né? A gente costuma desviar um pouquinho os sentidos das palavras, mas às vezes é legal a gente resgatar um pouquinho ela, né? Como medíocre. Medíocre é o que está na média. O problema de ser medíocre é que no Brasil a média é bem baixa, né? Mas eu acho bem legal esse estudo e essa importância etimológica, né? Eu costumo fazer isso bastante, cara. Quando eu não sei o significado de algo, vou direto para etimologia, eu acho bem legal. Assim. Esclarece, é muito esclarecedor para mim. Ó, a Raid fez o mesmo comentário aqui. É que eu não estou com a tela do Zoom o tempo inteiro aberta, né? Está um pouco aberta nos tópicos lá, no roteirinho. Aqui, ó. Mas na comunicação você também tem que dominar o meio, para ter certeza que o receptor vai receber a sua mensagem. Exato. Dominar o meio, nesse caso aqui da fotografia, Raid, a gente pode pensar nisso como estudar alfabetização visual e técnica, né? Como utilizar a câmera para fazer aquilo que você quer. Isso era uma coisa que eu falava bastante lá, né? Lembra, Pedro? Como pegar travou um pouco a sua voz aqui. Pode repetir, por favor? Aqui, ó, dominar o meio, que a Raid comentou. Cadê aqui? Ó? Lá em cima. Agora vi. Dominar o meio é a gente aprender a usar a câmera para que a câmera passe, né, para que você consiga, por meio da câmera, passar a sua ideia, a sua intenção. Então, estudar a alfabetização visual, né, a organização das coisas, o que cada elemento acrescenta na imagem. Por exemplo, nessa minha imagem aqui, esse cabo preto, ele é uma distraçãozinha. Porque ele fica aqui se mexendo, inclusive é uma distração para mim, porque quando ele mexe, ele faz um eque na minha orelha. Enfim, é uma distração dupla. Se eu não tivesse com ele aqui, a imagem ia ficar muito mais limpa. Mas eu não escuto quando o Pedro fala. Num exemplo muito prosaico de linguagem visual, né? Sem contar o tamanho do fone, né? Esse negócio aqui. Aqui. Dominar a mensagem. E além desses efeitos, né? O efeito visual dessa linha aqui, aprender a configurar a câmera para você conseguir juntar tudo isso aí da maneira que você quer que a pessoa receba essa mensagem. Aí a Ana falando que a nossa produção tá bem legal. O Pedro está com uns trabalhos bem legais mesmo. Aqui, faz guarda do coração. Aí o Vitor falou um negócio que eu também não tinha lido ainda. Quando eu penso nessa educação do olhar que vocês falam, me vem à cabeça a imagem de uma educação básica já prejudicada desde a infância.
a mesma que constrói a nossa sensibilização estética e tal. Sabe a lei de diretrizes de bases da escola, né, que essa lei federal que determina o que a gente vai ver na escola, ela só incluiu leitura de imagens recentemente. Então, faz sentido que você junte essas duas coisas, porque, por exemplo, na minha escola, eu tenho 34 anos, quando eu estudei escola pública, a gente quase não via discussões sobre imagem. Minha irmã tem 20 agora? Minha irmã vai fazer 20 anos, é isso? Acho que é. Eu lembro de quando ela era pequena, já ter muito mais coisas sobre imagem nos materiais dela. E ela também estudou escola pública a maior parte da vida dela. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Pedro? Porque você também está num outro lugar, né? Então, deixa eu só abrir o chat aqui para ler novamente. Uhum. Que ele falou da educação básica, né? Exatamente, a gente não é apresentado a esse tipo de concepção de que a imagem pode ser, enfim, um monte de coisa, mas a gente está focado mais na comunicação e na linguagem, né? Que ela pode ser isso ou pode ser, enfim, diversas coisas. A gente não tem esse contato. Eu posso fazer uma analogia com a matemática. A gente não considera a matemática também como uma linguagem. Eu não considerava há muito tempo. E o que é a linguagem? É um tipo de regras, né? Um conjunto de regras, e você precisa saber, conhecer esse conjunto de regras para poder passar uma mensagem. Então, quando você escreve uma equação, é a mesma coisa de, cara, você está escrevendo uma frase, assim, só que com um número, saca? E eu vejo isso muito na fotografia também. Você está escrevendo uma frase, só que com imagem. Então, depende muito, cara, da concepção que a gente atribui ao significado das coisas. E a gente não atribui, cara, a fotografia como linguagem, a matemática como linguagem. E quando essa percepção ela é presente, eu acho que fica muito mais fácil da gente lidar com ela. Digo, no meu caso, na matemática, né? E na fotografia também, eu acho que fica mais tranquilo de lidar, né? E de trabalhar com ela, e, enfim, fica mais prazeroso. Excelente. E da mesma maneira que a gente não aprende, né? Isso a gente também não... A gente pensa que a matemática é uma coisa que está ali fora, né? Não faz parte do nosso mundo. Quando a gente opera matemática o tempo inteiro, né? Quando a gente vai, por exemplo, eu vou aqui pegar o meu copo de água, tá debaixo do meu computador. Nossa, minha cabeça aqui faz uma conta de quanto eu tenho que mexer o meu braço, como que eu vou fazer as coisas. A gente não monta a equação, a gente não articula isso com número, mas a gente opera a matemática, também num exemplo muito simplificado. Com certeza, com certeza. E ela se desdobra de outras diversas maneiras. E especialmente a matemática, acho que ela nos possibilita um tipo de raciocínio lógico muito sofisticado. Então, me parece que afastar as pessoas da matemática tem a ver com afastar as pessoas do raciocínio lógico. Então, existe aí um grupo de pessoas que se beneficia de uma população sem raciocínio lógico, né? Sem muito raciocínio lógico. Cara, mais de 80% da galera que sai do ensino médio nas escolas públicas, né? Sim. Não são alfabetizadas matematicamente falando. Não conseguem, assim, resolver operações aritméticas básicas, de soma, multiplicação, subtração e divisão, cara. É absurdo, assim. E exatamente isso, esse distanciamento que a gente tem com a matemática, que a gente pensa que é algo meio nebuloso, assim, sabe? Sim. Um conjunto de números e fórmulas e problemas que a gente tem que resolver. Sim. Mas ela pode ser ressignificada, assim como a fotografia também. Sim. E eu acho importante a gente ir por esse caminho de ressignificação. Assim. Sim. Acho que abre muito as oportunidades, enfim. E para pensar a fotografia autoral, quando você vai
fotografia autoral, né? Autoral vem de autor. Então, é uma fotografia sua. Você quer dizer alguma coisa. É importante que a gente esteja já minimamente sensibilizado para isso tudo aqui que a gente está conversando, não é? E aí o Vitor disse aqui, ó, ou mesmo afastar as pessoas da cultura, né? É a mesma coisa, afastar da matemática, afastar da cultura, porque você pode gostar ou não de uma obra de arte, mas ela te diz alguma coisa, né? E aí, quando você coloca as pessoas em contato, né, com essas obras, que seja de artes plásticas, que seja de poesia, que seja de música, né, faz pensar, assim como a matemática, né, nos ajuda a pensar, afastar as pessoas disso, reforça um tipo de poder. Aí o Bruno, eu não tinha visto que o Bruno entrou. Tudo bom, Bruno? Ó, a interpretação da imagem se traduz em diversas formas. Ela sozinha, um significado ou em conjunto, com outras para contar outra história. Enquadramento, luzes, entre outras coisas. Muito bem lembrado, Bruno. Verdade. Aí o Victor fez um comentário aqui, ó, reforça aquela conscientização ativa que você falou. Sim. E o Bruno, isso tem a ver também com o que o Bruno estava falando aqui, né, do conjunto. Quando a gente organiza imagens uma do lado da outra, né, você organiza conjuntos de mensagens. E aí você conta uma história que pode ficar mais complexa, né, e com mais nuances. E tem tudo a ver com essa conscientização que a gente estava comentando antes. Aí, peraí, deixa eu voltar aqui para minha... Isso porque nem falei com música e sons. Por quê? Deixa o Bruno terminar. Na comunicação tudo importa, né, cara? Como ela é colocada, onde ela é colocada, até do chão que você comentou, ela seria considerada arte se não fosse colocada em museu, Victória, né? Então, tipo, principalmente na fotografia, na arte contemporânea, né? E na fotografia, onde ela é colocada, como ela é colocada, isso tudo faz muita diferença. Ou mesmo quando a gente constrói uma frase, tipo, sei lá, você come carne, passa uma mensagem. Ou carne come você, passa outra. Então, como a gente organiza determinadas imagens em conjunto, cara, são regras, assim, são regras gramaticais que a gente tem que minimamente conhecer para poder organizar e passar uma mensagem clara, né? Ou não, se não for o interesse do autor, não passar essa mensagem clara. E a pessoa pode não querer, né? Passar uma mensagem clara. Ela pode ser como alguns poemas dadaístas, né? A mensagem... Ixi, apareceu uma... Vocês estão me ouvindo aqui? Porque apareceu uma mensagem para me dizer que minha internet está instável. Tô ouvindo. Ah, beleza. Tá. A mensagem, né, a princípio do dadaísmo, ela não era clara. Mas a ideia é que ela não fosse muito clara, porque era uma forma de questionar aquelas metodologias canônicas, né? Aquelas formas já usadas de construção de arte, do papel do museu, blá, 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 blá. E essas questões, especificamente, né, as do dadaísmo, aí o Bruno abriu a câmera, boa. Especificamente essas do dadaísmo, elas ainda estão muito presentes na arte contemporânea, que eu só dei uma passada muito rápida por ela hoje, né? A Heidi dizendo, eles eram anarquistas, os dadaístas. De alguma maneira, a gente pode pensar que sim. Mas é importante, porque de uma outra maneira, o meu trabalho tem muito a ver com isso. O meu trabalho de fotografia autoral, ele é um trabalho que está no centro dele, isso eu demorei muito para entender, questionar o aparato fotográfico. Então,
questionar a câmera, como ela funciona, como usar, e questionar um pouco a própria linguagem. Assim como os dadaístas fizeram lá, né? Questionar as diversas linguagens, pegar o mictório e deitar. Só que tem uma outra coisa que a gente geralmente não presta muita atenção, que o mictório deitado, ele tem uma composição muito, 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 muito boa, né? Tipo, graficamente. Porque esse objeto industrial, eles geralmente são feitos por designers, por pessoas que foram educadas do ponto de vista visual. Então, são pessoas que entendem de proporções, regras. Então, o mictório, a gente aprende a olhar para ele como uma peça qualquer, mas é uma peça que não é qualquer, né? Na verdade, a maioria das coisas que nos cercam, elas têm uma série de pensamentos nelas. É graficamente Pessoas... muito rico, né? Mas a maioria dos além do objetos gráfico, nos né? cercam. Mas uma boa parte dos objetos, sim, passa por todo um estudo gráfico, né? De forma, função, hoje em dia especificamente, né? E aí a gente reduz o mictório a um mictório. A gente, que pode ser muito interessante também, mas a gente apaga essa parte gráfica dele, né? Plástica, no caso, né? Não Da gráfica. construção, né? Sim. O efeito que ele causa ali. Porque a gente pensa, o efeito visual, porque a gente pensa no efeito social dele. Porque o efeito social do mictório é esse que a gente discute, que todo mundo discute há muito tempo. Mas o efeito visual é muito bom, né? O tipo de composição, ela sugere um triângulo, curvas muito bem suavizadas, é bem legal. Aí, vamos lá, deixa eu achar aqui meu negocinho de novo. Aqui, fotografia autoral, fotografia comercial. Arte contemporânea, fine art, amadorismo e fotografia comercial. Quando a gente começou a discutir essa nossa apresentação aqui, eu e o Pedro, a gente estava falando sobre a liberdade que a fotografia autoral nos dá. E aí eu escolhi mostrar esses tipos de fotografia, né, porque a gente geralmente fala fotografia autoral, tipo esse universo lindo que pode tudo e blá, 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 como se fosse uma única coisa, né, a fotografia autoral. Mas existe espaço para fotografia autoral dentro de todos os tipos de fotografia. Inclusive fotografia de evento, né? Eu até me divertia às vezes olhando as fotos que eu fazia nos eventos, às vezes as fotos que nem entravam nas edições finais, porque tem espaço para fazer as coisas. Uhum. E aí a gente volta naqueles primeiros pontos, né? Um daqueles primeiros pontos, que é a intenção. Então, se você achar uma intenção, né? Tipo, achar alguma coisa que te mova, que te leve, você pode fazer fotografia autoral a partir de qualquer tipo de fotografia. Existe trabalho autoral dentro de fotografia de esporte, dentro de fotografia de futebol. Eu trabalhei como repórter fotográfico, né? Fotojornalista, uns anos atrás. Lá em 2012, né? Caramba, faz tempo pra caramba já. E um colega, Levi Bianco, ele fez uma série de fotografias, ele fotografava jogos de futebol. Ele fez uma série de fotografias com a arquibancada. É uma série muito bonita, assim, das arquibancadas com torcedores em diversos momentos. Ele escreveu para um prêmio, ganhou inclusive o prêmio. Então, mesmo sendo contratado, ele não era exatamente contratado, ele era freelancer como eu, né? Mas, enfim, estando lá a trabalho para fazer um tipo de coisa que não era autoral, ele conseguiu fazer uma série, certamente fez outras, que eu
não cheguei a ver, né? É uma série muito pessoal, sabe? Então a gente consegue, desde que a gente tenha essa intenção e essa clareza, colocar a fotografia autoral dentro de qualquer que seja o tipo de fotografia que a gente faz. Porque, a princípio, quando a gente fala fotografia autoral, a gente pensa nisso, né? Naquela foto da árvore do tronco de árvore sem folhas na areia com o céu azul atrás em cima do sofá da velha. Rica. Sim. Mas ela pode ser muito mais do que isso. Então, eu levanto um questionamento aqui. Eu não tenho uma resposta muito. Na verdade, eu não tenho nenhuma resposta, mas essa diferença, você falou de trabalho pessoal, né? Eu acho que deve existir uma diferença muito gigantesca entre um trabalho pessoal e um trabalho autoral. Como você mesmo disse, esse trabalho autoral pode abranger muita coisa, pode abranger amadorismo, pode abranger moda, porque é autoral, é o próprio do autor. Mas acho que o trabalho pessoal é algo mais, na minha concepção, né? É talvez mais enraizado, talvez, não sei. Não sei, eu levanto esse questionamento aí. Na minha Tá, visão, né? Eu acho que o tá. pessoal é mais pessoal. Mas ele pode ser, né? Ele pode ser. É, Mas não necessariamente é. E existe, inclusive, uma, uma categoria, né, de fotografia chamada histórias pessoais. Tem um negócio, deixa eu ver se eu nesse acho que objetivo. acabou de me fugir o nome. Tem uma plataforma, Lens Culture, que é a Lens Culture. Eu mandei aqui. É uma plataforma, um site que tem portfólios de fotógrafos e todo ano eles fazem um concurso fotográfico com diversas categorias. Retrato, street, enfim. Dentro dessas categorias, uma delas é histórias pessoais. São fotografias que as pessoas fazem, né, de coisas que dizem respeito a elas e que, de alguma maneira, conversam com as outras pessoas também. Isso tem muito a ver com quando a fotografia entrou no circuito de arte contemporânea. A fotografia, ela entra nesse circuito ali nos anos 80 com as fotografias não é Cindy Sherman também, mas meu Deus, do Mapplethorpe e caramba, peraí, o Google vai me ajudar nisso aqui rapidinho. Robert. E aí ele vai certamente blá, blá, blá. Meu Deus. Nan Goldin. Aqui. Vou escrever aqui para vocês, ó. Cara, tem uns grilos aqui perto de casa e eu não sei se está atrapalhando o áudio aí, mas me fala se tá ok, se tem algum Para mim ruído. tá ok o seu áudio. Tá. O meu áudio tá ok, que tá passando um caminhão de lixo aqui na frente. Tá. Para mim tá tudo certo. Então, ali nos anos 80, tanto as fotografias do Mapplethorpe quanto da Nan Gold, que são fotografias, aliás, não olhem elas enquanto vocês estiverem perto de crianças, porque boa parte delas são para maior de idade, né? São histórias pessoais. O Mapplethorpe mostrava o submundo gay de Nova York, ali no começo dos anos 80, e a Nan Gold também mostrava um submundo, acho que de Nova York também, com linguagens muito diferentes, mas uma coisa muito pessoal os dois. Ela tem um autorretrato que é muito forte, assim, que é ela com o olho roxo, acho que é um mês depois, ou uma semana, não lembro exatamente o dia, depois dela ter apanhado. Então, é uma história pessoal
mas que não diz só sobre ela, né? Porque nós vivemos em sociedade, o que, por mais que cada um de nós seja um universo, muitas das coisas que nos dizem respeito de uma maneira muito íntima, dizem respeito a outras pessoas também. Como quando a gente escuta música, né? A gente escuta a música e fala, nossa, esse cara tá falando exatamente o que eu sinto. A música pop, e aí eu falo pop não como Lady Gaga, né? Mas ela também, mas música pop como música popular, de uma maneira mais ampla, que aí você pode ir, tipo, sei lá, Milton Nascimento, tanto faz, que isso é música popular, por mais que seja genial. Eu também acho a Lady Gaga genial, mas enfim, não é o caso. Enfim, a música pop, ela tem essa característica de pegar coisas universais, mas que soam pra gente muito pessoais. Muito individuais, né? Elas Sim, com são... certeza. parece que está falando com você, especificamente, apesar de estar falando para sem número de pessoas, né? Sim, sim. A fotografia pessoal, ela também tem essa possibilidade. Você pode pegar uma coisa que seja muito íntima sua e essa coisa vai gerar uma série de sentidos em outras muitas pessoas. Aí, ó, o Vitor falando que gosta muito do Mapplethorpe, o trabalho do Mapplethorpe é mesmo maravilhoso. E ele tem diversas linhas de trabalho, né? O Mapplethorpe, além de ter essa coisa do universo fetichista gay ali no começo dos anos 80 nos Estados Unidos, em Nova York, ele tem uns trabalhos de estúdio que ele fotografa flores. E é um trabalho lindo também, é um trabalho super formalista, né, a princípio, mas que é lindo. Que é exatamente essa liberdade que a gente tinha comentado, né? Que o fotógrafo tem quando está trabalhando com esse autoral, esse pessoal mais subjetivo, né? É uma liberdade muito bacana, eu acho, né? Porque a gente não tem essas pressões externas. A gente tem, lógico, uma pressão interna de... Pressão não, mas mais uma... seria uma pressão, né? Interna de fazer um trabalho legal, de fazer o que você gosta de fazer. Só que você é muito mais livre para experimentar. Enfim, acho muito legal. Aí, a Raid fez um comentário aqui. Na pandemia, pedi para os meus alunos fotografarem a paisagem que viam da janela. O ponto de partida foi a música Paisagem da Janela, do Milton e Loborges. Saíram umas coisas interessantes. Eu tenho certeza que saíram. E isso é um ponto de partida, como a gente estava comentando agora há pouco, né? É alguma coisa que move as pessoas. Eu acho que teve muita gente fazendo esse tipo de coisa, né? Fotografar a janela na pandemia, acho que principalmente no começo, né? Tipo 1 ano atrás, ali, no primeiro susto que a gente teve, né? Porque agora a gente está quase aprendendo a viver em pandemia, né? Em vez de ser uma exceção, isso está virando uma regra, né? Isso já é a nova regra. Enfim, e é legal colocar essas imagens, né? Uma do lado da outra, né? Como a Rádio comentou, pedir para os alunos para ver o que esse exercício, que deveria ser o mesmo, traz de diferenças, né? E aí, juntar isso aí tudo, deve ser uma coisa bem legal. Se puder depois, em algum momento, mandar isso para a gente ver, ter um link, uma coisa assim, eu acho que ia ser legal. Com certeza. E aí, ó, o Vitor falou também. Um desejo de tornar concreto aquilo que é abstrato na nossa mente. Mas aí tem duas formas, né? Concreto no sentido de concretizar, né? Realizar um trabalho, mas o resultado ele não precisa necessariamente concreto, né? A gente não precisa necessariamente olhar, a gente não precisa olhar para aquilo e identificar o que está acontecendo, né? Por exemplo, sei lá, aqui, estou usando como mousepad um livro que tem a cara do
Woody Allen, né? A gente não precisa olhar para aquela coisa e identificar, né? Um Externalizar. objeto. Externalizar, exato. Valeu, Raid. Externalizar, coisa aqui. Aí, peraí, vamos lá, cadê o meu... Apresentaçãozinha, tá. Sabe o que eu ia falar? A gente podia fazer um exercíciozinho rápido aqui, hein? Entre a gente. Não é? Vamos ver aqui. Ó. O resultado serve de uma experiência prática. Como assim, Bruno? Peraí, que apareceu. Ou o resultado serve de uma experiência prática. Fala um pouquinho mais pra gente. Se quiser usar o áudio mesmo, seu microfone, pode falar, Bruno. Pode abrir o microfone e falar. Mais fácil que escrever, talvez. Tentando o microfone aqui. O microfone Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes você não tem uma ideia da imagem final, mas você parte assim por uma experiência. Então, com certeza, isso tem muito na parte experimental da fotografia. Alguns teóricos, Tadeu Chiarelli fala que é a fotografia contaminada. Sim. Então, por exemplo, você vai lá, aquelas pessoas que pegam um filme e o que acontece se eu jogar no meio de limão, ferver isso, depois bater a foto? Então, aí dá o resultado X que você nem imagina e, de repente, nossa, essa imagem trouxe uma coisa bem diferente. Aí, a partir disso, aí você pode usar para alguma ideia sabendo desse resultado que fez. Sim. Sim. A Ana dizendo que viu o Canabrava fazer isso em 97. Sim, esse tipo de coisa acontece desde sempre na fotografia, né? Se a gente for ver lá os pictorialistas ali no final do século XIX, eles colocavam parafina em volta da lente para desfocar e ficar só o centro focado, o resto desfocado. Porque o tipo de equipamento que a gente tinha não permitia tanto desfoque naquele momento. Os equipamentos de antes até permitiam, né? O daguerreótipo, a lente do daguerreótipo permitia mais desfoque. Até esqueci o nome de uma fotógrafa que ela fez isso, que ela inovou, inclusive. É uma inglesa. Eu acabei de esquecer o nome dela também, é a Julia Margaret Cameron. Isso, ela mesma. Aqui, ó. O trabalho dela é lindo. E ela... Inclusive, como o pessoal não conhecia essa linguagem, né? Então não levava como linguagem de fotografia. Mas ela, digamos que ela abriu um bom leque. Sim, ela... Aqui, ó. Julia Margaret Cameron. E ela fotografava com a bobina, ela fotografava com colóide úmido, né? Fotografava com placa de vidro. Então, cada foto era uma placa do tamanho que ela ia fotografar, uma placa de vidro do tamanho da imagem final. E ela fazia a foto e tinha que correr com aquilo para o laboratório para revelar na hora. Para fazer o trabalho de laboratório na hora que fez a foto. Porque se você guardasse, o colóide secava e estragava a imagem, né? O que pode ser uma coisa ali do ponto de vista da fotografia contaminada pode ser interessante, mas que não era uma coisa que eles naquele momento pensavam, né, sobre ser interessante. Queria agradecer vocês, agradecer também a todo mundo que participou aqui, comentando, interagindo. Valeu.